Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por este casal, pela fidelidade deles, Senhor, a ti, ao teu chamado. Queremos te pedir, Senhor, abençoa o ministério deles, Senhor, de pregação, abençoa a família. Vem com o teu poder, Senhor, com o teu Espírito Santo neste momento sobre eles, Senhor. Que eles possam proclamar a tua palavra, Senhor, segundo a vontade do vosso coração, Senhor. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, sobre eles. Abençoa-os, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria nós estarmos aqui. Então, eu sou Alexandre, da paróquia Nossa Senhora de Loreto. Nosso grupo de oração, a gente frequenta lá na Gardenia Azul, que é bem lá perto da freguesia, em Jacarepaguá. E nós somos servos da Renovação Carismática. E estamos aqui com muita alegria. Você é a... Eu sou a Carla, paz de Jesus, boa noite. Esposa do Alexandre, mãe do Jonas, do Samuel e do Davi, que estão ali atrás. E é com muita alegria que eu estou aqui. Há muitos anos atrás, eu era bem jovem, uns 20 anos atrás, eu frequentava aqui, eu vim aqui. Foi aqui nesse vicariato que eu tive a minha experiência com Jesus. E estou muito feliz de estar aqui hoje, para poder partilhar um pouquinho de toda essa vida com o Senhor para vocês. Ô, meu irmão, a gente podia cantar uma música? É aquela, o Espírito de Deus está aqui, você sabe? Queria que você fechasse seus olhos e a gente deixasse que o Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo venha realmente nos conduzir nesse momento de pregação, de oração. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para me consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E esse mover do Espírito Santo, ele nos presenteia com a paz. O mover do Espírito, ele vai deixando sinais concretos na nossa vida de família, na nossa vida de casal. E um grande fruto do Espírito Santo é a paz. Então nós vamos falar como construir a paz nas nossas casas. E como a partir dessa paz nós podemos lidar com situações difíceis. Evidentemente que nós não vamos falar de nenhuma regra, porque é impossível a gente ter regras, mas com certeza nós vamos falar algo que pode ajudar você nessa noite de hoje, algo que o Espírito Santo com certeza quer falar para você. Então, primeiramente, meu irmão, minha irmã, é a pergunta
que nós podemos fazer hoje. Senhor, como que eu posso construir a paz na minha casa? Achei muito interessante, a irmãzinha ali, a Cláudia, me passou essa palavra construir. Então isso já nos dá uma missão de construtor da paz. Nós somos chamados a sermos construtores dessa paz. E a paz, em primeiro lugar, ela é um fruto do Espírito Santo. Queria que você abrisse em Gálatas 5, versículo 22. Porque nós vivemos, muitas pessoas sonham com a paz. Gálatas 5, versículo 22. Quando você vai procurando, eu vou fazendo uma introdução a essa palavra. Muitas pessoas sonham com a paz. Muitos têm ONGs buscando a paz. Quando se reúne as pessoas num evento desse como da Rio Mais 20, quando se fala de sustentabilidade, de tanta meio ambiente, normalmente também se fala de paz. Então a paz é um desejo do ser humano, diria uma aspiração do ser humano. E aí a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 22, o que a palavra nos diz? Vamos proclamar juntos? Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Lembra que eu falei no início? As leis são regras. E nós, como família, como casal, cada casal tem uma estrutura, tem um jeito de ser, nós temos a diversidade de famílias, e o Espírito Santo age nessa diversidade. Então, o Espírito de Deus é amor, e o amor não é uma imposição, o amor não é uma lei, o amor é uma vivência, e a gente cheio do Espírito Santo começa a viver esse amor, e esse fruto é um resultado. É um resultado. O fruto aí nós podemos trocar. O resultado do Espírito agindo na nossa vida entre tantos frutos está aí o fruto da paz. É um resultado. Eu vou deixando o Espírito Santo se mover no meu coração, na minha vida, diante das tribulações, diante das necessidades familiares, eu deixo o Espírito Santo me mover, e ele vai produzindo essa paz. E essa paz, ela independe do ambiente em que a gente está. Essa paz, fruto do Espírito Santo, você pode estar num movimento, num ambiente agitado, num momento de tribulação, num momento de dificuldade, mas essa paz vai existir dentro de você. Porque é um fruto do Espírito Santo, é uma graça extraordinária que vem de Deus, do coração de Deus, para que a gente possa, diante da luta da nossa vida, viver esse fruto. Então, independe da circunstância, independe da situação. Até um exemplo assim meio bobinho, mas, por exemplo, a gente estava vindo agora no carro, cada criança estava cantando uma música na maior altura. Né? Uma música, Samuel gritava, o outro cantava outra, o Alexandre estava nervoso, e ele que me fez uma pergunta, eu fiz uma pergunta para ele que ele queria responder, ele falava, eu não consigo. Aí eu falava, deleta, Alexandre, vamos em paz aqui conversar. Então assim, é um exemplo meio bobo, mas só para a gente entender, independente da circunstância que a gente está vivendo, o Espírito Santo, ele vai, como ele é o construtor, ele traz essa paz para a gente, ele vai construindo essa paz, então ele vai instrumentalizando a gente para poder viver esse reino. E veja bem, o versículo 16, um pouquinho antes aí do 22, diz: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Então, esse fruto é do Espírito Santo, é resultado do Espírito Santo da minha vida. Mas a nós cabe o que? A docilidade. E essa docilidade, muitas vezes, ela nos é exigida por Deus na hora ali do combate. Nessa hora que a gente vai ter vontade de gritar com o filho,
de gritar com a esposa, de gritar com o esposo. Nessa hora que a gente pode ter uma tendência a ir pelo apetite da carne, a ficar preocupado, a ficar inquieto com as coisas, ficar inquieto com uma situação familiar, ficar inquieto com um problema do filho, com uma situação da escola, com uma situação de enfermidade, ficar inquieto com aquelas coisas que durante o dia vão nos acontecendo, o que a vida tem nos apresentado. Então, meu irmão, para que nós não fiquemos inquietos, nós precisamos, se a paz é fruto do Espírito Santo, é um resultado do Espírito Santo, ou seja, ela não é só um esforço nosso. Como eu falava, se nós vamos construir a paz, tem que haver um esforço nosso, mas ela não é só um esforço nosso. Eu gosto sempre de me lembrar de Pedro. O Pedro, né, que nós comemoramos agora, domingo. Eu trabalho em Niterói, perto lá do mercado de peixe São Pedro. Então, eles fazem uma festa muito grande ali, a colônia de pescadores, né? E que retrata muito o que foi o Pedro, porque é um homem simples. Mas esse homem simples, que dizia assim: Senhor, eu dou a vida por você, e ele tinha esse fervor, ele estava apaixonado por Jesus. O próprio Jesus disse: você vai me negar. Ele não conseguia, ele não teve forças, ele precisou de, no dia de Pentecostes, receber a força do alto. Ele tinha um fervor. A gente pode dizer que Pedro era um construtor da paz, mais ou menos, né? Porque teve um momento que ele tentou até cortar a orelha ele cortou a orelha lá dos soldados. Mas ele tinha aquele desejo de paz no coração dele, mas um homem impulsivo, que naquela até de defender Jesus, ele foi lá com aquela espada e cortou a orelha, que depois Jesus colocou no lugar. Pedro só foi enxergar isso no dia de Pentecostes. Por quê? Sozinho nós não conseguimos. Nós não podemos ficar diante das situações querendo sozinho resolver as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para ele dar resultado em nós precisamos de quê? De oração. O alicerce dessa casa de paz, o alicerce da paz é o Espírito Santo. E nós só conseguimos ficar cheios do Espírito Santo pela oração. É um tripé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está ali a câmera fotográfica, né? É um tripé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos sustentam. Então, meus irmãos, nós precisamos da oração. Nós precisamos pedir o Espírito Santo desde o nascer até o pôr do sol. Nós precisamos, diante das lutas do dia a dia, diante daquele momento que eu preciso conversar com meu filho, pedir o Espírito Santo. Eu tenho pedido muito ao Espírito Santo sabedoria e o momento certo de ter certas conversas com meus filhos. O Jonas está ali mesmo, mais velho, estava doido para bater um papo com ele sobre uma determinada situação, mas não estava conseguindo, não fluía. Sempre que eu chegava, aí ele foi fazer um exame lá, um exame de sangue, nós fomos andando, voltamos, e ali fui conversando com ele. Deus abriu um caminho a partir dele mesmo, a gente foi conversando, eu puxei um assunto, e às vezes há um momento certo para cada coisa. Então a oração, ela vai nos deixando nas mãos do Espírito Santo. Essa é a grande diferença do batizado no Espírito Santo para aquele que não é batizado no Espírito Santo. Porque nós todos temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, meu irmão, e repete isso comigo: eu tenho o Espírito Santo. De novo, eu tenho o Espírito Santo. Agora você diga assim: mas o Espírito Santo precisa me ter. Porque essa é que é a graça. O batismo no Espírito, o Espírito Santo me tem.
Eu tenho o Espírito Santo, é teológico, é doutrina da igreja, nós somos templos do Espírito Santo. Agora, meu irmão, outra coisa diferente é o Espírito Santo ter você. Ter você na mão dele, e ele vai levando você para lá, para cá, ele te diz as palavras, ele orienta você, ele acalma você. É uma luta mesmo. Então, a base de nós termos frutos do Espírito Santo é o quê? Oração. Você vai precisar vai para um convento? Não, mas você vai orar a sua vida. Vai estar duro o relacionamento com o teu esposo? Você vai colocar isso na oração. E vai colher da oração a maneira mais correta, se é um silêncio, se são palavras, a atitude que você deve ter. Aquilo que está duro na sua vida é na oração, é na escuta. Então, à medida que a gente também vai tendo paz, a nossa escuta de Deus vai melhorando. Então, tendo essa base que é a paz, nós vamos tendo perdão, muito importante. Para construir a paz, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão. Eu peço perdão muitas vezes para os meus filhos, eles são testemunhas disso ali. Às vezes eu fico até com vergonha, porque às vezes eu sou reincidente em certas maneiras de tratá-los, mas eu não vejo escapatória. Não sei se eu sou sem vergonha, no sentido mesmo, né, de faço a bobeira, aí fico pedindo perdão. Tem um pouco disso, que às vezes a gente também precisa, a partir disso, falar, não vou mais fazer, vou mudar meu jeito de ser. Mas por outro lado, eu vejo que o perdão quebra muitas barreiras dentro da nossa casa, porque às vezes a gente vai sentindo o próprio abraço, começa a ficar difícil. Não é aquele, né, não houve nada demais não, foi no dia a dia ali, você dá uma bronca, o filho não gosta, aí fica de cara feia para você, aí eu fico para ele, aquilo tudo, a gente fica convivendo, de repente vai existindo já uma separaçãozinha, já fica difícil mais se abraçar, se chegar. Então a gente tem que pedir a Deus também que abra esse caminho do perdão, o diálogo, né? É muito importante o diálogo, né, meu amor? Você quer falar do diálogo? Deixar você falar do diálogo. Não, o que eu quero falar é que tudo isso vai construindo a paz na nossa vida, vai construindo a paz no nosso relacionamento, porque a gente sabe que onde tem relacionamento tem conflito, não é? Onde tem relação tem conflito. E a gente vai vivendo isso e sanando esses conflitos com essa construção da paz, carregando essa paz, como o Alexandre falou. A partir do quê? A partir da nossa intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais a gente for íntimo do Espírito Santo, quanto mais a gente pedir o Espírito Santo, na medida da nossa petição, da nossa intimidade, vai ser a medida da nossa paz na nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida, toda circunstância da nossa vida, a gente tem que buscar ver Deus ali, buscar encontrar Deus naquela situação. E a gente só vai conseguir com os olhos da fé. Sem os olhos da fé, a gente só vai ver problema, não é? Como é que eu vou ver Deus numa situação de enfermidade grave? Como é que eu vou ver Deus na perda de alguém? Como é que eu vou ver Deus numa situação de desemprego? Só com os olhos da fé. Então, nessas situações, o Espírito Santo vai trazer como fruto para a gente a paz, à medida que eu clamar o Espírito Santo, à medida que eu pedir o Espírito Santo. A medida da bênção é a medida do quê? Do meu contato com Deus, do meu contato com o Espírito Santo. A medida da graça é a medida do quê? Da intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu falo isso muito para o Jonas. A tua medida é a medida da sua dedicação, da sua doação. Claro que Deus é bom independente disso, mas não é a medida. Quanto que a gente recebe do Espírito Santo? À medida que eu pedir. Se eu pedir muito, eu vou receber muito. Se eu pedir pouco, eu vou receber pouco. Se eu não pedir, não vou receber. Não é? A gente não fala que a gente tem que pedir o Espírito Santo, pedir a graça. E eu partilho muito com eles, porque é uma luta da gente com os filhos, né? De vai orar, reza, pede o Espírito Santo. Aí eles são jovens, aí eles têm aquela toda dificuldade, né, de entender, de saber por quê, que a gente passa por isso também, como adulto. Mas aí a gente vai partilhando. Aí eu falo, filho, todos os dias, antes de botar o pé no chão, quando eu acordo,
eu abro os meus olhos e falo: Espírito Santo, vai na cama do Davi, vai na cama do Jonas, vai na cama do Samuel. Já vai acordando as células dele, porque eles têm que acordar para ir para a escola, e eu sei que vai ser uma luta ali. E aí eu vou pedindo e eu vou testemunhando isso para eles. A gente vai testemunhando e a gente vai fazendo essa intimidade com o Espírito Santo encarnar na nossa vida, fazer parte da nossa vida. Às vezes eu moro em Jacarepaguá, trabalho no Recreio. Aí eu ponho os 3 no carro e a gente vai. Às vezes eu saio atrasada, pego um engarrafamento, aí começa a rezar. Começa a orar em língua: Senhor, abre os caminhos, Senhor, Senhor, vamos embora, reza, reza. Aí às vezes eles riem, caem na gargalhada, às vezes eles rezam, às vezes não rezam. Mas aí quando chega um momento que eles começam a reclamar de alguma coisa, eu falo: o que a mamãe faz quando está atrasada? Aí eles lembram: poxa, reza. E aí, nessa vida, às vezes a gente não vai falar de Jesus, mas a gente vai ter atitudes concretas que eles vão ver que a gente busca o Senhor e que o Senhor traz as soluções, é que eles vão o quê? Tendo essa experiência com o Senhor. E isso é muito bonito. Então a paz, ela vai sendo gerada assim. Então, à medida que a gente tem o Espírito Santo, ele vai dando para a gente estratégias com os filhos, com a esposa, com as pessoas do trabalho, com as pessoas do grupo de oração, para que a gente possa o quê? Viver nessa paz, trazer essa paz. E é como uma esponja, né? Quem lava a louça, você vai lá, põe o limpol lá, daqui a pouco ele acaba, né? Se você não colocar mais, você vai lavar, não vai lavar. Então o Espírito Santo é assim. A gente vai sentindo também que precisa mais. Tem dias que as doses têm que ser muito elevadas. Tem dias que a gente tem que clamar muito. Tem dias que a gente vai estar mais louvando, mas é como aquela esponja que se esgota. A gente precisa pedir. E na nossa oração pessoal, né? Lá em casa a gente fez uma regrinha e demos para todo mundo, né? Então a gente escreveu no papel: não acordar, não tirar o pé da cama sem pedir o Espírito Santo. Então de vez em quando a gente cobra isso do outro, né? Às vezes as crianças acordam naquela agonia para ir rápido, dormir demais, todo mundo atrasado, eu também às vezes. Então a gente fica sempre, está sempre, né? Olha, nós não estamos vivendo o que a gente combinou, né? A gente combina, tem os dias do terço, a gente procura orar o terço todo dia, mas tem o dia que a gente para toda a família ali para orar. A gente luta também pelo terço diário em família. Às vezes a gente não consegue, mas temos nos esforçado grandemente e a frequência vai aumentando. Às vezes eu falo: Carla, hoje não vai dar para orar o terço, ora com as crianças, depois eu vou orar, porque é a oração da paz, né? A gente orando o terço, a gente tendo vivência da palavra, no grupo de oração, a gente vai recebendo o Espírito Santo. A gente precisa estar sempre na fonte, para que a gente, quando estiver passando pelas dificuldades, pelas lutas, a gente lembrar, como a irmã falava ali no Salmo 90, né? Cai 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não seria atingido. Porque uma coisa é a gente saber a palavra de Deus, outra coisa é a gente provar a palavra de Deus na hora que a vida nos suscita aquela palavra. E às vezes não é fácil, gente, porque nós temos áreas mais fracas, áreas mais fortes. Então, essa paz que a gente vai conseguindo na oração, na harmonia do casal, né? Da outra vez eu pregava aqui sobre essa importância da harmonia, né? Essa harmonia que é feita nas diferenças. Cada vez mais eu tenho visto que eu tenho que deixar os meus filhos serem diferentes de mim. Às vezes é difícil. Às vezes eu falo assim para os meus filhos: mas o papai é carismático, vocês têm que ser carismático também, né? Eu fico ali naquela pressão, aí eu às vezes tenho que recuar um pouquinho, que senão eles vão, eu tenho que eles precisam ser batizados no Espírito Santo. Eu tenho que conduzir meus filhos a serem batizados no Espírito Santo, não impor a eles que eles sejam carismáticos. Então tem dias também que eles não estão querendo ir no grupo de oração, tem dias que eles não querem orar, mas são coisas que também acontecem comigo. Então às vezes eu falo para eles: filho, papai, eu também hoje queria ficar em casa vendo um filme, mas nós precisamos ir, porque às vezes a gente é indo sem vontade, que a gente adquire vontade, que a gente vai ganhando fervor. Então essa paz, meus irmãos, que a gente ganha, que a gente
recebe do Espírito Santo, que a gente mantém na oração, na vida comunitária, na vida fraterna, a gente também adquire paz na cura interior. Muitas vezes nós precisamos que os irmãos orem por nós, que orem pelas situações das famílias, porque o que a gente vai percebendo, às vezes indo pregar em alguns locais, em família, que hoje muitas pessoas estão carregando sozinha a luta da família. E é uma luta, não é uma luta contra homens de carne e sangue, é uma luta contra o inimigo de Deus, contra Satanás. Então a pessoa está realmente precisando de oração. Então muitas vezes a gente vai adquirir essa paz através da oração do irmão, da imposição de mãos dos irmãos. Muitas vezes essa paz já vinha através do louvor, né? Como diz, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Então à medida que a gente vai dando glória a Deus, nós vamos treinando a nossa vida de forma que em tudo a gente vai dando graça, e esse louvor vai trazendo paz para nós. Jesus diz em João 16, versículo 33, João 16, 33, podemos abrir? Onde Jesus vai falar que no mundo nós vamos ter aflições, mas Ele vai dizer, ó, tenhais a minha paz. E aí parece contraditório, porque olhando a palavra a gente pode deduzir o seguinte: eu posso estar aflito, mas estar em paz. Eu posso estar passando por uma aflição, mas estar em paz. O que diz a palavra? Vamos juntos, ó. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, é essa paz que a gente vai acumulando a cada dia, a cada comunhão, a cada entrega, a cada oração, a cada vez que a gente é batizado no Espírito Santo, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente renova a nossa aliança com Deus, renova a nossa aliança matrimonial, a cada vez que a gente confessa, procura o sacerdote, nós vamos renovando essa paz, e quando surgem as aflições, nós vamos conseguir enfrentá-las. Gostaria que você voltasse agora para trás sua Bíblia, em Lucas 2, 48, porque José e Maria ficaram aflitos. A Sagrada Família, aliás, a Sagrada Família, se nós formos acompanhar a trajetória da Sagrada Família na Bíblia, eles tiveram o que a gente realmente chama de uma paz inquieta do Senhor. A gente não fala isso no jeitinho, aquela paz inquieta. O Senhor entra na nossa vida, Ele nos deixa inquietos, porque Ele nos chama, Ele nos convoca. Então Lucas 2, 48, está narrando aí o Evangelho de São Lucas, aquele episódio que Jesus ficou no templo, e Maria e José, depois de 3 dias, voltam para procurar Jesus. E eles passaram por grandes tribulações, tiveram que fugir de Herodes. Você imagina uma situação dessa, né, nos dias de hoje? Às vezes são situações de família que às vezes a pessoa precisa mudar, porque às vezes é a dificuldade de um trabalho, às vezes por causa de um trabalho, situações que mexem com a família, às vezes no lado financeiro, no lado emocional. José passou por isso. Ele sustentava a família lá com a carpintaria, de repente tem que fugir para o Egito. Com certeza passou na cabeça dele: e o meu emprego? Como é que eu vou sustentar a minha família? Então a gente passa por essas coisas, mas eles passaram em paz. Por causa de quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, que é a receita da paz. Então aí o versículo 48, que vai narrar justamente o momento que eles encontram Jesus no templo. O que Nossa Senhora diz? Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhes: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Olha aí a aflição. Nossa Senhora Virgem Imaculada, cheia de aflição. Às vezes a gente vê a pessoa aflita e dá bronca na pessoa. Vocês já viram isso? Você já viu um irmão assim, em vez de acolher o irmão: ô meu irmão, sai dessa angústia. A gente dá
uma exortação, né? Às vezes é aquela questão, a gente precisa acolher, precisa orar, precisa deixar às vezes um pouquinho a pessoa viver aquele momento, porque são coisas contraditórias que os filhos de Deus passam. Para que a gente cresça na fé, a gente às vezes precisa passar por algumas aflições, para Deus ver com quem que Ele está tratando, para Deus de repente ver o que Ele pode nos dar, nos entregar. Então essas aflições, meu irmão, minha irmã, elas, não tenha medo das aflições. O que hoje o Espírito Santo quer te dar é um modo novo de você olhar para as aflições da sua vida. E me vinha, né, quando Nossa Senhora diz, eu e teu pai andávamos à tua procura, que a gente não, a nossa aflição não pode fazer que a gente pare de buscar os filhos, de lutar pelos filhos. Muitas vezes eu ainda tenho filhos pequenos, mas com certeza muitos de vocês aqui já têm filhos que nem moram mais com vocês. Mas a nossa aflição não pode fazer com que a gente perca os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes dentro de casa vivemos fechados, isso vai nos afligindo. Muitas vezes vivemos sem dialogar, que a gente já falou do diálogo. Como é importante o diálogo, como é importante deixar que o outro dentro da sua casa fale, mesmo que ele fale coisas erradas. Como é importante isso, a gente ser ouvido, a gente escutar. Muitas vezes, como a gente já tem a coisa muito definida, a gente não ouve, não escuta. Isso vai gerando aflições dentro de casa. Muitas vezes dentro de casa estamos confusos, estamos inseguros. E a nossa segurança, o nosso seguro de vida é Jesus Cristo. O nosso seguro de vida de qualidade, o nosso seguro de harmonia conjugal, de buscar a resolução da nossa vida é Jesus Cristo. O Samuel, nosso filho caçula, nasceu com a cardiopatia congênita, chamada defeito do septo átrio ventricular, DSAV. Então, só que nós não soubemos nas ultras, né? Durante a gravidez, não aparecia nada, estava tudo tranquilo. E o Samuel, quando já recém-nascido, né? A Carla reparava, ele mamava muito pouco, mas a gente não atinava. E estávamos num momento até que, por dificuldades financeiras, só a Carla que tinha o plano de saúde. A Carla e o Samuca. Estava recém-nascido e precisamos cortar a despesa. Tirei o Jonas, tirei o Davi, eu também. E apareceu um plano de saúde no meu trabalho e propuseram aquele plano de saúde ruinzinho, né? Aquele plano, você olhava assim, onde eu vou, meu Deus do céu, é melhor eu ir no hospital público. Mas eu, fiquei lá com o plano. E a gente, onde nós vamos levar o Samuel? Embora ele tivesse plano, nós fomos ali no Jardim Botânico, né? Eu não lembro mais, Psyu que chama, e levamos o Samuel na Psyu. A doutora, quando olhou o Samuel, examinou, ela ficou apavorada. Então Deus já começou a fazer uma graça muito grande, porque aquilo que eu não dava valor nenhum, Ele usou para levar ele nessa médica. Essa médica falou, olha, eu vou encaminhar vocês. E aí o Espírito Santo foi maravilhoso, vou encaminhar vocês para a doutora Rosa Célia. Ela tem um projeto Pro Criança Cardíaca, trabalha lá no Pro Cardíaco. Então, nos encaminhou para a doutora Rosa Célia. Aí, quando nós levamos Samuel lá... Oi? Você termina. Nós levamos Samuel lá e foi identificado tudo que ele tinha. Ficamos 6 meses sem sair de casa, porque ele não podia pegar nenhuma infecção, que era perigoso para ele, né? 6 meses sem sair de casa, mas 6 meses assim, louvando muito a Deus, pela providência de Deus, naquela situação. E ele, com quase 6 meses, o que aconteceu? Ele ficou muito roxo uma noite, a gente não dormiu, a impressão que a gente tinha que ele estava morrendo. Saímos de Jacarepaguá, corremos lá para o cardíaco,
quando a doutora... Outro aspecto, né, Carla? Aí, foi para um hospital lá na Tijuca, que disseram que ele não tinha nada, porque não tinha vaga no procardíaco. Está o Samuel lá, o médico, não tem nada não, isso é só uma alergia, né, não sei o que. E eu fui para casa, a Carla passou a noite com ele, a Carla com aquele livro de libertação. Conta, meu amor. Isso é para a gente lembrar que durante as nossas aflições, são momentos de grande escuta que a gente vai ter de Deus, se a gente estiver em paz, se a gente viver essa paz, se a gente pedir essa paz. Nessa clínica ele estava entre a morte e a vida, eu vi ele sem oxigênio nenhum, e ele chorava, e o médico dormindo falava, não, é uma cólica, dá uma Valgina. E ao meu lado tinha acabado de falecer um bebezinho também, cardiopata. Aí eu estava com muita aflição, peguei aquele livrinho, Orações de Poder, e passei a noite inteira ali rezando, Senhor, tira o Samuel daqui. Não tinha vaga no procardíaco, porque a doutora Rosa não podia levar ele para lá. Tira o Samuel daqui. Eu rezei aquele livro inteiro. No dia seguinte eu liguei para a doutora Rosa, falei, doutora Rosa, ele vai morrer. E aí ela, graças a Deus, conseguiu uma vaga na UTI, no procardíaco, ligou para o médico, não, ele está bem, estou dando alta para ele. Mas mesmo assim ela não acreditou, e eles ainda falaram assim, vocês mesmos providenciam ambulância, tudo, porque eu não vou fazer nada por ele, está de alta. Aí nós providenciamos e ele, graças a Deus, foi para o procardíaco, estava à beira da morte, e ali ele ficou, até ser operado. Mas tudo isso é para quê? É porque dentro da paz de Jesus, vinda de Jesus, né? Não a paz que o mundo fala, zen aí, né? Uma tranquilidade, um repouso, mas a paz vinda de Jesus, a gente precisa, nesses momentos, buscar a escuta do Senhor, porque Deus quer falar em todos os momentos da nossa vida. Deus quer falar nas aflições, nas alegrias, nas tristezas. Deus quer falar o tempo todo, porque Ele quer a gente, Ele deseja a gente, Ele tem um amor por nós, de querer estar o tempo todo conosco, e Ele quer falar. Então, que a gente possa, pela graça do Espírito Santo, enfrentar as nossas lutas do nosso dia a dia, através dessa paz, que faz a gente escutar Deus, que faz a gente buscar a resposta, a solução de Deus para aquilo que a gente está vivendo. E a gente tem feito essa tentativa, né, de buscar os caminhos, as soluções de Deus para a nossa vida. Posso falar? Nós temos feito a tentativa de cada decisão, menor que seja, cada detalhe da nossa vida, ir para junto de Jesus e falar, é para ser? Não é para ser? O que a gente faz? E Deus tem falado com a gente. E a gente vai vivendo essa graça e esses frutos dos nossos filhos. Aí a gente fala tanto de Jesus, parece que não escuta. Teve um dia que eu fui dar remédio para ele, porque lá em casa todo mundo toma remédio, glória a Deus. E aí eu troquei, porque eu estava os três assim no sofá, eu dei para um, dei para outro, depois dei tudo de novo para o Samuel. O remédio do outro dei para o Samuel. Aí entrei em desespero. Alexandre, já corremos, já pegamos na bolsa, vamos para o hospital, porque ele também é remédio de coração, ele já tinha tomado. Nessa correria, nesse desespero, quando eu passo assim pela porta do quarto, ele não gosta que eu fale, que ele fica com vergonha, meu filho mais velho estava com a Bíblia na mão, assim, rezando. Aí ele veio correndo com a Bíblia e falou assim, pai, olha a palavra de vitória, não vai acontecer nada com ele. E aí, nessas horas que a gente vê assim, parece que a gente fala e anda por aqui, sai por aqui. Mas não, né? Eles, estão neles. E quando eles precisar, né? Espero que sempre eles vão recorrer a esse Deus. Então, assim, essa aflição, só terminar. As nossas aflições, as nossas lutas, elas vão acontecer sempre. Até a nossa chegada no céu. Mas o mais importante é como que a gente, né, reage nessas aflições. O que a gente faz nessas aflições? Qual a atitude que a gente toma? Onde que a gente busca a solução? O que a gente faz? E eu queria até, antes de você falar, Alexandre, partilhar aqui uma palavra que eu estava orando hoje por essa noite, por nós, pela Assembleia, por vocês. Pedi, Senhor, dá uma palavra, né? Porque o Alexandre falava, a gente vai falar sobre, né, os problemas, sobre a paz, a solução, onde que a gente busca a solução, a força de Deus. E o Senhor trouxe uma palavra para nós.
que ele falou para a irmã Faustina, e eu queria que cada um acolhesse aqui, porque eu acolhi também, que ele falou assim, porque eu falei, Senhor, o que que vai ser? O que que o Senhor quer falar? Como é que a gente faz aquele povo, como é que a gente pode ser instrumento para que aquele povo, e a gente que está aqui também, experimente a bênção que você tem para hoje. Eu estava falando para o Jonas hoje, que ele falou assim, mãe, não quero ir lá não. Os meninos estavam meio resistentes de vir, não quero não, não quero não. Tinha que ser um grupo de oração aqui em Jacarepaguá, lá é muito longe. Aí eu falei, filho, a bênção dessa noite que está lá naquele grupo não tem mais em lugar nenhum. Ela não tem em lugar nenhum. A daqui está aqui, a de lá está lá. Então a gente vai recolher essa de hoje. Aí eu falei, estava testemunhando isso para ele. Hoje tem uma bênção aqui. E o Senhor falou assim para a gente, minha filha, a vida na terra é uma luta, e uma grande luta pelo meu reino. Mas não temas, porque não estás sozinha. Eu te fortaleço sempre. Portanto, apoia-te no meu braço e luta, sem ter medo de nada. Toma o vaso da confiança e tira da fonte da vida, não somente para ti, mas pensando também nas outras almas, especialmente naquelas que não confiam na minha bondade. E eu fiquei feliz porque essa palavra ela veio selar aquilo que o Alexandre acabou de ler aqui na palavra, né? No mundo tereis aflições, mas coragem. E Deus fala, luta. Tem luta? Tem. O que você tem que fazer? Lutar, mas não sozinho, né? Com Jesus. E para a gente fechar, que a gente nas aflições da cirurgia do Samuel, lá no procardíaco, a gente orava muito. Tem um local lá chamado Aquário, onde ficavam, né, os pais, os parentes, e a gente ali só ficava orando o terço da misericórdia, e as pessoas se achegavam, a gente ali só ficava orando. Foi um momento que o Senhor nos deu muita paz, muita aflição nós tivemos, mas não deixamos de ter paz naqueles momentos. E situações que a gente via que os pais chegando com pessoas com, né, miocardite, coisas que a gente fala, meu Deus do céu, pai chorando, e a gente orando, a gente ali junto. E o Samuel, quando fez a cirurgia, os irmãos entraram em oração no vicariato suburbano, né? Foram para a capela naquele dia da cirurgia do Samuel. E veio a visualização de que o anjo Miguel estava ali junto com Samuel. Nós acolhemos, e as pessoas toda hora ligavam e davam uma palavra, dava outra, palavra de ciência, que vinha vindo. E nós fomos falar com o médico nos chamou. Quando nós chegamos no médico, e a visualização é que era o anjo Miguel com uma mão muito grande, né? Quem fazia cirurgia era o anjo Miguel, e que a mão dele era muito grande. E aí o doutor chamou a gente, ele veio de São Paulo, e o nome dele era Miguel, e a mão dele era desse tamanho. Né? Vocês vejam, o Espírito Santo é maravilhoso, né? A oração da comunidade, a intercessão. E ele olhou assim, olha, eu nunca vi um caso igual ao do seu filho. Eu acho muito difícil. Assim, é uma cirurgia difícil. E nos falou isso. Mas eu acho que a gente... Eu já estava num tempo que o meu terço era Pai Nosso nas contas da Ave Maria. E eu rezava a Ave Maria no lugar do Pai Nosso. Eu comecei a orar ao Pai. Eu falei, eu queria orar ao Pai. Então eu troquei, eu rezava uma Ave Maria, 10 Pai Nossos, uma Ave Maria, 10 Pai Nossos. E acabou a cirurgia, aquele homem daquele tamanho, foram 8 horas de operação, ele chega suado, esgotado. Ele falou, olha, eu não acreditei, porque quando o coração dele estava grande, ele falou que essa era a grande dificuldade, ele é um especialista nesse tipo de cirurgia, o coração dele estava muito grande, ele mostrou para a gente, mas ele falou que, as palavras que ele usou, quando eu abri, quando eu cortei, o coração já estava pequeno. Ele falou, quando eu cortei, quando eu toquei a minha mão, o coração fez... O coração já estava pequeno. Então nós louvamos a Deus ali naquela hora, mas no dia seguinte, ele teve uma parada cardíaca. E a doutora Rosa, ela virava assim, meu filho, você não confia em Jesus? Então cada dia tem seu cuidado.
Ela falava isso para mim, ela me evangelizava. Eu não sei, ela não era católica, nem evangélica, mas ela falava isso para mim, cada dia tem seu cuidado. E a gente ali, meio sem, ela sempre procurando remediar, sem saber o que fazer, mas um irmão nosso, que tinha um médico lá dentro, estava falando, a gente estava sabendo, o Samuel teve uma parada cardíaca, foi reanimado. E o que aconteceu? Eu senti no meu coração, por isso que a gente vai falando, a paz, ela é muito importante para a gente tomar decisões, para a gente ir em frente. No meio disso tudo, me veio assim no coração, chama o padre para dar a unção dos enfermos, porque a comunidade já orou, já foi feita tanta coisa, mas está faltando isso. Aí não deu outra. Falei, Carla, a gente tem que chamar. Aí fui falar com a doutora, ela naquele conceito da extrema unção ainda, que ela é uma senhora, e ela, não, meu filho, ela ficou preocupada, porque ele não vai morrer não. Eu falei, não, eu sei que ele não vai, doutor, por isso que eu estou chamando. E aí, o padre Francisco, lá da paróquia Nossa Senhora de Loreto, eu fui lá, busquei o padre Francisco, isso foi no dia 29 de março, véspera do meu aniversário. O padre Francisco entrou lá na UTI, o Samuel estava nos aparelhos, já há 2 dias, por causa da parada cardíaca, ministrou a unção dos enfermos, fomos para casa, chegamos no dia 30, e a doutora falava assim para a gente, olha, vocês têm que rezar. Era até engraçado que a gente falava, nós já estamos orando, doutora, né? Ela falava, não, agora só a oração. Eu falei, mas nós já estamos em oração há muito tempo. Não só nós, né? Porque a gente sozinho também não teria conseguido. E quando eu chego lá no dia 30, nós chegamos lá, o Samuel estava fora dos aparelhos, depois que ele recebeu a unção dos enfermos. Então, meus irmãos, Jesus é maravilhoso, né? Nós tivemos o Davi que ficou com meningite, né, Carla? E a mesma coisa, a médica me chamou e falou, vocês têm outro filho, porque esse já era. Assim mesmo, na lata. Ela me chamou e falou, vocês têm outro filho, porque eu entrei na clínica Miú, lá em Jacarepaguá, eu entrei já, meu filho está com... Porque onde eu levei não tinha ambulância, e a doutora falou, ele está com meningite, o quadro dele é de meningite. Eu já entrei lá na Miú, em Jacarepaguá, gritando, deixa ele entrar, que ele está com meningite. Ela me chamou, falou isso, aí eu olhei nos olhos dela e falei, doutora, eu creio em Jesus. Nós temos Jesus e nós cremos em Jesus. Aí fizeram a punção, aí chegou meia-noite a doutora para nos dizer que era uma meningite viral, né? E tô sem graça, né, a doutora. E no meio disso tudo chega o Jonas com a minha cunhada que tomou um tombo e quebrou a cabeça. Aí eu, tô pensando em meningite. Quebrar a cabeça não é nada, né? Aí eu falei para minha cunhada, leva ele, vi como ele estava bem, leva ele. Então foram as coisas, e eu lembro que nesse dia eu falava, Senhor, podia ter sido comigo. A Carla estava lá no hospital, fui ver umas coisas em casa, quando tomou essa questão da meningite, falei, poderia ter sido comigo, Senhor. Não quero que meus filhos sofram assim, não. E tudo isso concorreu muito para o nosso bem, meus irmãos. E o que eu quero dizer para você hoje, Deus não te quer aflito, mas se surgirem aflições na tua vida, o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa através de todas essas aflições, porque no mundo nós vamos tê-las, mas Jesus nos disse, coragem, porque eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo com a força do Espírito Santo. Quando Jesus saiu da água do Jordão, ele foi batizado no Espírito Santo para nos dizer assim, se eu fui, por que você não vai ser, meu irmão? Se Jesus foi batizado no Espírito, quem somos nós para não querermos essa unção? Quem somos nós para acharmos que já chegamos no momento que agora é só administrar a unção, né? Eu já estou aqui com uma boa... Aliás, eu, por exemplo, já estou na renovação mais de 20 anos. Já fui batizado no Espírito Santo, sei lá, milhares de vezes, então agora eu estou com uma reserva boa. Não estamos com reserva. Não tem. Nós somos esponja, meus irmãos. Facilmente nós saímos da graça. Por isso, vamos ficar de pé. Vamos pedir essa unção. Porque em meio às dores, o Senhor tem alegria para nos dar. Ele quer nos livrar das tribulações. Amém?